Eu separei para vocês hoje à tarde, e é o tema que eu tenho falado nas bases, é o texto de Amós, capítulo 5, versículo 4, né? E vocês vão lá, busquem-me e terão vida. Nós vamos ver o porquê, qual é o significado desta frase e disso que está escrito na palavra de Deus, o porquê, qual era o momento. Sempre que a gente vai estudar a palavra, a gente tem que saber o porquê que aquilo foi escrito, qual era o momento, quem é que falou. Não é assim quando vocês param para estudar a palavra de Deus? É assim, né? E hoje a gente vai estudar um pouquinho e vai ficar sabendo de coisas que talvez a gente não sabia, porque a gente vai lendo a palavra, mas às vezes a gente não para, né, e não fica detida em determinados textos e livros da palavra que tem muito a ver e que fala muito conosco, principalmente nos dias que nós estamos vivendo. E o livro de Amós, vocês vão notar que é a mesma situação que nós estamos vivendo nesses dias. A Bíblia é muito atual, né? Não é um livro ultrapassado, não é uma coisa que ficou para trás, mas é o livro dos livros, e ela é, cada dia mais, ela é autêntica, ela nos leva a buscar mais, e quanto mais nós lemos e estudamos, parece que menos a gente conhece, não é verdade? Porque cada vez que você lê, ela fala com você de uma maneira, não é? E preenche o nosso coração, de acordo com a nossa necessidade, de acordo com o momento que nós estamos vivendo. E este momento que nós estamos vivendo, como eu estava falando com vocês, é um momento muito sério. É um momento em que nós, hoje, quando eu cantava o hino nacional, hino lindo, né, gente? Nossa bandeira linda, país lindo, para ser primeiro do mundo, o tamanho dele, a grandiosidade. Eu louvo a Deus, porque eu sou brasileira e nasci nessa nação. E é por causa disto que eu amo a minha nação. Eu me sinto responsável por ela. Cada coisa que acontece, cada problema que ela tem, cada luta, cada adversidade, eu me sinto responsável, porque eu nasci aqui, o Senhor me colocou aqui, e louvado seja o nome do Senhor por isso. Amém? Vocês louvam a Deus por ser brasileiras? Eu louvo a Deus, né? Tem gente que fala, eu não tenho. Realmente, tem muito problema, como outras nações também têm. Mas eu quero analisar com vocês agora o momento que nós estamos vivendo. Nós estamos às portas de uma eleição. E eu sei que se eu fosse perguntar para vocês aqui, vocês iam dizer, pastora, nem me pergunte, porque é uma confusão tão grande, eu não sei nem quem votar. Não é verdade? É verdade, é assim. Eu entendo, eu sou mulher também, por isso que a gente precisa se esclarecer. Eu acho que o grande problema nosso, como brasileiros agora, não é só as mulheres, os brasileiros, é que a gente não vai investigar. A gente vota em qualquer pessoa, a gente pega um óleo de autoridade e coloca sobre a cabeça de qualquer um. Não sabe a biografia, da onde veio, quem é, caiu de paraquedas. E você, fulano falou, e eu vou votar. Então esse é o perigo que nós corremos, tá? Mas mulheres cristãs, nós temos duas responsabilidades: de exercer a nossa cidadania como brasileira e exercer a nossa cidadania como mulheres cristãs. Nós não podemos deixar. Eu não quero nem ouvir alguém falar para mim, não vou votar. Hoje, quando alguém me falou isso, não era cristã, eu disse, é mesmo? Essa é a colaboração que você vai dar para o seu país? É assim que você ama o seu país? Mas não vai mudar? Quem falou para você que não vai? Quem falou para você que não vai? Você não crê que Deus pode mudar? É Ele que põe reis e tira reis? Não é verdade? Então a nossa confiança não está no homem, está em quem? Está em Deus. Mas para isso Ele vai usar pessoas, e por isso Ele vai usar a nós também. Não podemos nos omitir. Mas quando eu comecei a estudar esse livro de Amós, eu comecei a ver e a fazer ligação com os dias, e foi interessante, porque esse texto o Senhor me deu, foi em novembro do ano passado, não foi agora. E quando elas perguntaram para mim, escuta, qual vai ser o tema para o ano que vem? Eu disse, o tema vai ser esse. E depois, quando eu comecei a estudar o livro, eu comecei a ver que tinha tudo a ver com este ano.
Interessante isso, como Deus vai, e a Bíblia mesmo fala, que Ele não faz nada sem avisar os seus profetas, sem avisar o seu povo. Ele manda alguém falar, Ele manda alguém avisar e dizer, alerta, hein, desperta. E eu sei que nesse país tem muitos grupos orando, tem muita gente séria, levando a sério, né, de orar, de buscar a Deus, até o nosso dia da eleição, de orando e buscando. Nós aqui na sede mesmo estamos fazendo isso, e eu sei que nas comunidades também, né, de buscando ao Senhor e dizer, Senhor, coloca, Ele já tem no coração dele quem Ele vai colocar, nós é que não sabemos, mas Ele já sabe. Então, Senhor, coloca, Senhor, no nosso coração, coloca sobre nós as pessoas que têm a Tua autoridade, que tenha temor de Ti, que tenha temor de Deus, né? Porque a gente vive numa época que a impressão que se tem que não existe mais temor de Deus, que se faz qualquer coisa e em nome de qualquer coisa e está tudo bem, não é verdade? E por isso que nós estamos realmente na situação que nós estamos. Quantos milhões de brasileiros? 13 milhões desempregados. Triste. Um país dividido, completamente dividido, uma turma contra a outra, né? E assim vamos, dividindo, coisa terrível. E a gente sabe que divisão não vem do Senhor, pelo contrário, né? Ele sempre une. Então, a gente quer união nesse país, a gente quer paz, a gente não quer guerra, a gente não quer tiro, a gente não quer morte. Chega, nós já vimos demais isso. Agora nós queremos paz. E a Bíblia diz que quando nós ore pela paz da cidade onde vocês estão, porque orando pela ter paz, vocês terão paz. Quando a cidade, quando o Brasil tiver paz, nós vamos ter paz. Amém? Então, queridos, abra comigo a Bíblia em Amós, no capítulo 5. 5, versículo 4, isso mesmo? Está escrito assim: assim diz o Senhor à nação de Israel, assim diz o Senhor a comunidade da graça, para todas vocês, do Carrão, daquelas que vieram também de longe, para todas: busquem-me e terão vida. Vamos repetir junto? Busquem-me e terão vida. Vamos falar todo o versículo assim junto. Assim diz o Senhor à nação, busquem-me. Mas vamos falar bem alto isso aqui, porque está assim meio miudinho, e esse bando de mulher que está aqui dentro, dá para a gente levantar a voz e, como num grito de guerra, cantar. E nós vamos falar a comunidade da graça, tá? Assim diz o Senhor, a comunidade da graça, busquem e terão vida. Amém. Bendito seja o Senhor pela sua palavra. Queridas, nós estamos realmente, como eu só pude falar com vocês assim de abertura, mostrando a situação em que o nosso país tem vivido, né? Este lamaçal mal cheiroso que atolaram os nossos políticos, né? Puseram também a Lava Jato, que pudesse olhar e investigar, e a gente não sabe até onde, porque parece que quanto mais mexe é pior, não é verdade? Tudo isso, a ganância, o senso de impunidade que tem acontecido, tem levado então as pessoas a usurparem muito mais, esses grupos, inclusive dentro das cadeias, se organizando e tomando conta de todo o país. Que a impressão que a gente tem hoje é que eles é que tomam conta do país. Eu sempre estou orando por duas pessoas, Marcola e Fernandinho Beiramar, porque são os dois, um comanda o vermelho e o outro comanda o PCC. Se essas duas vidas forem alcançadas pelo Senhor, vocês imaginem essas duas mentes, o que é que vai ocasionar nesse país, a transformação que vai ter. E você não crê que o Senhor pode fazer isso? Pode, eu creio também. Por isso que nós precisamos orar, né? Orem por eles, orem por essas facções, que Deus tenha misericórdia, porque imagine a mãe dessa gente que está envolvida nessas facções, a tristeza, a angústia, muitas delas falando,
achem meus filhos, veja onde está, foi ele que assaltou, eu vi no rádio, aliás, eu vi na televisão, o programa, quando apareceu ali, eu vi que era meu filho. Imagine para uma mãe dizer isso, que reconheceu o seu filho, que matou, que assaltou, que coisa triste. Então eu me coloco no lugar delas, da tristeza que deve existir no coração de uma mãe, de ver o seu filho tomando este caminho, né? E muitas vezes a gente fala, é da periferia, é os pobres, coitados lá. Não, não é não. Tem gente aqui de classe média, gente por aqui, eu nunca vi, quero dizer para vocês, como tem acontecido aqui no meu bairro onde eu moro, Tatuapé, Anália Franco, o que tem tiro de noite, e o que tem morrido gente ali, o que é? Tudo envolvido, né, com PCC e com outros mais. Então, o perigo que muitas vezes essas mães estão correndo, então precisamos cobri-los de oração. Agora veja bem, então o nosso país está desta maneira, e a gente começa a culpar o seguinte, os políticos, eles que são ladrão, eles que são safados, que fazem isso, que fazem aquilo. Mas nós vamos ver aqui, biblicamente, que quando o Senhor falou isso, ele falou com o povo dele, porque o povo tinha abandonado o Senhor. E isto é que me traz uma tristeza tão grande, porque quando eu começo a ver a nossa nação nessa situação, cada dia a gente sabe de coisas piores, eu fico pensando, e aonde está o povo de Deus? E aonde está a voz profética dessa nação? Porque por causa do pecado, e por deixarmos o pecado muitas vezes tomar conta da nossa vida, e das nossas comunidades, das nossas igrejas, o que acontece? Vai se afastando, e vai entrando o paganismo dentro, como aconteceu lá no passado. E por causa disso, então, o Espírito do Senhor se retira. Então há uma anarquia, como tem acontecido na nossa nação, e muitas vezes dentro das nossas próprias igrejas, dentro do nosso próprio lar, porque a mudança tem que começar, não é com esse, com aquele, é a partir de mim, é a partir de você, né? Gandhi tinha uma frase que ele dizia isso: você quer ver mudança? Então mude você. Somos nós começamos a culpar o outro. Mesma coisa que Eva fez lá no paraíso. Senhor, é a serpente. E o marido disse, foi a mulher que tu me deste, como quem diz, o Senhor é culpado. Nunca nós assumimos a culpa daquilo que nós fazemos, mas nós começamos a jogar a culpa para cima de outro. Então vamos olhar para nós aqui hoje à tarde como igreja do Senhor Jesus. O que é que a igreja está fazendo de acordo com toda essa situação que o país tem vivido? E isto traz para o meu coração uma tristeza tão grande, quando eu vejo que muitas vezes nem nós mesmos como cristãos estamos preocupados, mas muitas vezes nós estamos abandonando tudo, deixando tudo bagunçado, não existe mais ordem e progresso a partir do nosso próprio lar e da nossa própria casa. Então nós precisamos voltar os nossos olhos para a palavra de Deus e ver o porquê que isto estava acontecendo lá. Quando nós olhamos para o livro de Amós, nós vemos que Amós é um profeta que o Senhor levantou naquela época, no profetas menores, e nós vamos ver que foi um homem comum, um homem, como eu digo homem aqui, ser humano como nós, né? Mas que ele estava preocupado com o que estava acontecendo com a nação de Israel, e ele estava vendo as injustiças sociais que estavam acontecendo. Tanto é que esse livro todo fala sobre a injustiça social, do que as pessoas estavam vendo ali. E vendo cada vez mais o povo de Israel abandonando. Eles lançaram mão de cisternas rotas, botaram religiosidade ali, faziam só o que era da religião, mas Deus estava longe de tudo que estava acontecendo ali. Por isso que a nação se afastava cada vez mais. E a Bíblia em 2 Timóteo 4,3 diz assim: virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro, seguirão seus próprios desejos e buscarão mestres que lhe digam apenas aquilo que lhe agrada aos ouvidos. Nós já estamos vivendo isso. Eu estava lendo ontem no jornal o seguinte, eles estavam fazendo um comentário a respeito de movimentos cristãos que têm surgido. E um deles, ele dizia assim,
Existe uma seita por aí, eu não vou falar o nome porque é muito conhecido, mas ele dava o nome do lugar que é conhecido e está numa explosão tremenda. Explodiu nos Estados Unidos e está explodindo aqui no Brasil. E ele dizia: o que eu acho esquisito, a pessoa que escrevia não era cristã. Dizia assim: o que eu estou achando esquisito, estranho, é o seguinte: é que a pessoa que é responsável por este lugar sobe ali, quando faz uma reunião de mulheres, diz: como é uma reunião de mulheres, antes nós vamos esmaltar as unhas, nós vamos arrumar os nossos cabelos, nós vamos nos arrumar e depois então vamos para a palavra. E quando faltam meia hora para encerrar, e aí há músicas, há luzes, há tudo, e quando falta meia hora, vem então o texto da palavra de Deus. E o texto era pura autoajuda. Pasmem vocês, uma pessoa que não era cristã está tendo mais entendimento do que nós que somos cristãos. Ele disse: isto é evangelho? O que está acontecendo com o evangelho de Cristo? Cadê a palavra de Deus? Aonde estão os movimentos de oração? Parece que nós desaprendemos a orar. Parece que nós só buscamos ao Senhor quando as coisas apertam, quando a coisa não está bem, perdeu o emprego, apareceu uma enfermidade, meu marido está indo embora de casa, estou com um filho doente, estou com problemas de divisão dentro da minha casa. O que eu faço? Parece que daí a gente vai buscar o Senhor, mas não é buscá-lo para ter intimidade com Ele, não é isto. Então era justamente isso que estava acontecendo aqui no livro de Amós. E eu começo a comparar e ver justamente o vazio que aquele povo estava vivendo e o vazio que o nosso povo está vivendo. Haja visto que os nossos jovens hoje começam o quê? A se cortar, a se matar, né? Com os jogos bobos que tem por aí, que às vezes eu nem prefiro ficar vendo ou ouvindo, mas eu ouço às vezes as mães dizendo do desespero: pastora, pelo amor de Deus, meu filho está vendo um jogo, aí é um jogo meio esquisito, antes era da baleia, outra hora agora é umas coisas esquisitas, né? Põe no nariz, pega pela boca, quase morre afogado, enfim, todas essas situações que têm acontecido, e parece que toda a igreja de Cristo está morta. Parece que não está ouvindo, parece que não está vendo aquilo tudo que está acontecendo ao nosso redor. Aqui, por isso que nós pegamos esse livro de Amós, porque justamente esta mensagem de Amós é para nós. Ela é oportuna, ela é necessária e ela é esperançosa, de saber o seguinte: que quando a igreja toma uma posição, que quando nós tomamos um rumo diferente, as coisas começam a ir para o lugar. E eu espero, em nome do Senhor Jesus Cristo, que as coisas comecem a tomar nova forma aí na igreja de Deus. Eu não estou nem dizendo no mundo, porque o mundo jaz no maligno, mas eu estou falando a igreja de Cristo, porque nós estamos vivendo os últimos dias. E ai se nós não estivermos preparados, porque a Bíblia diz que ele virá como um ladrão, virá como numa hora em que ninguém espera. Serão como nos dias do Noé, que casavam-se e davam-se em casamento, e daqui a pouco veio a destruição, e quantos acabou, morreu. E assim acontecerá conosco. Vão gritar? Vão ficar desesperados? E não vai ter mais o que fazer. É momento de nós estarmos preparados para isso, porque os dias são maus. Então nós olhamos aqui para o histórico de Amós e nós começamos a ver o seguinte: Amós era um homem comum, e a Bíblia diz que ele era, lá no início do capítulo 1, diz o seguinte, que ele era um homem das montanhas de Tecoa, era um homem rude, simples, ele cuidava de gado, né? Plantava figos. Era um homem de uma voz rude, era um homem assim queimado pelo sol, de um temperamento forte, mas ele era determinado, e era um homem que ao seu redor ele sabia de tudo que estava acontecendo. Nós, como mulheres intercessoras, mais do que nunca, precisamos ler e saber o que está acontecendo no nosso país, no mundo, em todos os lugares.
ler e saber, quando pegar uma notícia dessas que são terríveis, da gente poder saber, Senhor, tenha misericórdia dessa situação. Olha, Pai, essa situação aqui, ou seja aqui no nosso país ou fora dele. Então, para nós termos sobre o que orar, nós precisamos justamente, queridos, estarmos lendo e sabendo sobre o quê? Porque nós não vamos dobrar o nosso joelho e falar, viu, eu só vou falar com o Pai, mas eu não sei bem. Eu oro 5 minutos e depois acabou. Pastor, eu não sei o que orar. Lógico, porque você não está sabendo o que é que está acontecendo ao seu redor. Agora aqui ele não. Ele era um homem comum. Ele ainda não era nem profeta. Mas ele estava atento e ele começou a ficar revoltado de ver que o povo de Israel estava ficando completamente distante do Senhor. Estava distante. Foi deixando tudo de lado, estava esquecendo de que Deus os tinha tirado lá do Egito, que eles tinham sido escravos, mas agora, por causa da posição deles, uma posição política boa, uma posição financeira boa, então eles não precisavam mais de Deus. E é justamente assim que acontece conosco. Quando está tudo numa boa, nós esquecemos realmente de quem é Deus, e de que nós precisamos caminhar perto dele. E de que nós precisamos dele todos os dias, estejam as coisas boas ou não, independe. A minha vida com Deus, a minha vida espiritual, a minha vida em Cristo Jesus é diária, Se nós não tivermos um coração voltado ao Senhor, voltado às suas coisas, quero dizer para vocês, nós não vamos conseguir caminhar na vida cristã. Deu para entender isso? Sozinha você não consegue caminhar. Sozinha você vai cair. Sozinha, sem a graça do Senhor sobre a sua vida, a leitura da palavra diariamente e sem o seu momento de oração, você não vai subsistir. Porque na hora que vier a luta, a tentação, aí acabou. Olha lá para Mateus, vocês vão saber quando ele fala em Mateus 7, do homem sensato e o insensato e o prudente. Por quê? Ele não está dizendo ali, veio o temporal, veio o vendaval, só para o insensato. Não, veio para o prudente também. Quer dizer que as tempestades e as lutas e as dificuldades virão. Só que tem uma coisa, precisa saber em que base está a nossa vida espiritual. Às vezes não é preciso acontecer um solavanco na nossa vida, por exemplo, matrimonial, para saber, nossa, meu casamento estava baseado em quê? Não é verdade? Às vezes estremece. Por quê? Porque a gente sabe que a gente casa por atração. O amor vem depois. Vocês sabiam disso? Amor depois de 5 anos de casado, que a coisa começa a pegar fogo. Vai comer o saquinho de sal junto. Todo dia a mesma coisa. E deita e acorda com aquela pessoa, com mazelas, com coisas que você não aceita. É o oposto seu, porque ninguém casa com gente igual. Não é verdade? Às vezes, aquilo que você mais admirava, você começa a já botar de lado e falar, não aguento mais isso aí, não é? Quando era solteiro, dizia, que beleza, é desorganizado, é bagunçado, mas não tem importância, caso ele vai mudar, eu arrumo para ele. Depois, você vai dizer, pega o chinelo, olha como é que ficou o chinelo. Olha essa roupa, esse homem toma banho, olha onde que ele deixou a toalha molhada, a pasta tudo aberta, a pia tudo suja. Você fica doente de ver tudo aquilo. Por quê? Por causa da convivência. Quando está cada um na sua casa, tudo bem. Mas quando está junto, que vai comer o saquinho de sal junto, eu vou dizer para vocês, não é fácil não. Está dizendo para vocês, alguém que tem 52 anos de casado. Não tem 2 anos, 52 anos. Né? Mas eu sei que não é fácil. Quanta renúncia. Renuncio eu, renuncia ele. E assim vamos, caminhando. Quando as coisas não estão bem, opa, vamos acertar aqui. Acerta um pouco aqui, acerta um pouco lá. E assim vamos caminhando. Aí você vai provar a sua aliança e vai provar o seu amor. E às vezes tem situação que vocês vão dizer para mim, pastora, não dá. Porque quando só um quer construir, fica muito difícil. Precisa os dois quererem. A construção é os dois. Mas tá bom. E aqui estava então, nós não vamos falar de casamento hoje, né? Nós vamos falar aqui sobre o que aconteceu. Não é verdade? Só para descontrair um pouquinho.
Mas quero dizer para vocês que é uma coisa que pesa no meu coração realmente. É quando eu vejo a igreja às vezes tão negligente com determinadas coisas que o Senhor colocou aqui, que é para a igreja olhar e ver, e nós vamos deixando, e o mundo vai tomando conta, e daqui a pouco, quando você olha, as coisas ficaram, né? A erosão no evangelho, a erosão dentro da igreja de Cristo, que Deus tenha misericórdia de nós, nesse sentido, amém, queridas? Então, nós vamos continuar aqui vendo, o que aconteceu? O problema era o seguinte, os israelitas, como eu disse para vocês, eles já estavam num determinado patamar e começaram a abandonar. Então entrou o quê? Desprezar a palavra de Deus. Eles começaram com idolatria em todos os sentidos. As mulheres então começaram a cultuar elas mesmas e cuidar delas e obrigar que os maridos trabalhassem mais para trazer mais dinheiro para elas se cuidarem. Era assim que estava acontecendo. Uma ganância, então havia uma exploração do pobre, né? Havia também uma liderança corrupta, os juízes eram comprados. Será que tem novidade nisso? Ah, tá. Sacerdotes que viviam para si mesmo, né? Então não havia justiça na terra, e ele foi ficando apavorado com aquilo. Ele falou: meu Deus, esse povo esqueceu que eles estavam lá sendo subjugados, sendo espizinhados, sendo escravos, e o Senhor o libertou de lá, e agora eles estão vivendo essa vida boa desse jeito, desprezando o que eles eram lá atrás, escravos. Agora eles começaram a escravizar outros. O que está acontecendo? E ele ficou apavorado. Olha lá no capítulo 2 de Amós, vocês estão aí com o livro aberto, né? Olha só, ali no versículo 10 em diante, olha o que ele vai dizendo. Olha, o Senhor falou com ele, dizia assim: eu mesmo tirei vocês do Egito e os conduzi por 40 anos no deserto, para lhes dar a terra dos amorreus. Também escolhi alguns dos seus filhos para serem profetas e alguns jovens para serem nazireus. Não é verdade, povo de Israel, declara o Senhor, mas vocês fizeram os nazireus beber vinho, ordenaram os profetas que não profetizassem. Agora então, eu os amassarei como uma carroça amassa a terra carregada de trigo. O ágil não escapará, o forte não reunirá suas forças, o guerreiro não salvará sua vida, o arqueiro não manterá sua posição, o que corre não se livrará, e o cavaleiro não salvará sua própria vida. Até mesmo os guerreiros mais corajosos fugirão nus naquele dia, declara o Senhor. Então ele chamou o quê? Ele não foi nem no rei, ele foi direto para o povo, porque ele sabia que a palavra era para o povo. Foi lá e falou: vem cá, vocês estão lembrados disso aqui? Olha, ele tirou vocês lá para a terra dos amorreus, cuidou de vocês no deserto, não deixou faltar nada, e agora vocês estão fazendo aqui, separou os filhos de vocês para serem nazireus, para serem profetas. O que aconteceu? Tudo se corrompeu, porque o nazireu não poderia beber vinho, nem cortar o cabelo, tinha uma certa de regras, e eles diziam: não, pode sim, pode tomar. E o outro lá, não profetiza, não precisa profetizar mais. E assim eles foram dominando. Ele falou: agora que entrou isso, então olha aqui o que vai acontecer. Eu vou amassar vocês como uma carroça amassa a terra quando carregada de trigo. Quer dizer, eles iam passar por lutas e dificuldades, por problemas, para que eles voltassem novamente a olhar para o Senhor. E outros pecados que foram entrando, né? Lá, por exemplo, no versículo 7, diz assim: pisam a cabeça dos necessitados como pisam o pó da terra, e negam justiça ao oprimido. Pai e filho possuem a mesma mulher, e assim profanam o meu santo nome. Inclinam-se diante de qualquer altar com roupas tomadas como penhor, e no templo do seu Deus bebem vinho recebido como multa. E assim por diante. Então ele foi mostrando os pecados, né? Pai e filho obtinham a mesma mulher, e escravizavam os outros. Então tudo isso estava desagradando ao Senhor. E ele falou: e aí? Vocês precisam acordar para isso, vocês não podem continuar mais. Esse pecado não vai ficar escondido, não vai ficar sem punição. E eu estou avisando a vocês antes que aconteça coisa pior nesta nação. Ele foi avisar antes.
O profeta vai anunciar antes que aconteça, que viesse praga, que viesse outras coisas para a destruição. E eu pergunto para vocês, o que é que nós estamos vendo nos nossos dias? Justamente um quadro como esse, de injustiças, de problemas, as mulheres morrendo porque estão se endeusando. Vocês já notaram como tem mulheres morrendo por causa da beleza? Em nome da beleza. Como eu ouvi esses dias, morreu porque foi colocar silicone de animal no bumbum. E o que aconteceu? Morreu. E a médica então disse, não é nem médica, né? Disse assim, não, o problema é morrer bonita. Gente, pelo amor de Deus, o que é isso? O negócio é morrer bonita. Vocês estão falando isso? Mas pelo menos ela morreu bonita. Que bonita! Que bonita! E morreu. Então vocês imaginem, ontem eu estava conversando com uma pessoa entendida do assunto, e ela veio me dizer, Sueli, você tem visto como as mulheres estão bem magras? Porque eu falei para ela, a minha tireoide aumentou um pouquinho aqui, e com isso a balança pesou 3 quilos, né? Bonito, hein? É bem verdade. Vamos contar aqui o pecado. Comi um pouquinho a mais. Inverno, chocolate, um pouco de doce, e vai por aí. E depois quando sobe na balança quer reclamar. Não pode, não é? Infelizmente. Já não é mais criança, que o metabolismo não funciona como deveria de funcionar. Então, agora é correr atrás do prejuízo. Agora, veja bem, ela me disse, você já viu, entrou no assunto e ela falou para mim, você já viu como as mulheres estão magras? Tem umas que você olha assim, o braço tá que é puro osso, né? Principalmente essas artistas de televisão. O que é isso? É o seguinte, é um chip que é colocado na barriga e ela fica 3 meses com esse chip. Custa R$4.000 esse chip. E nesse tempo todo, vai queimando a gordura. A pessoa vai ficando mesmo. Só que não sabe, porque como ainda não foi aprovado pela Anvisa, o que acontece? Não sabe os efeitos colaterais disso aí. Tá? Ela disse, algumas eu já tenho visto. Ela me disse, chega no consultório lá, e é o seguinte, ela me disse, você sabia que nós temos aqui 2 músculos do braço? Um aqui e o outro aqui. E tem um cordão assim no meio que segura. Eu não sou médica, eu não sei o nome de tudo isso. Mas a verdade, numa linguagem popular, é isto aqui. Ela disse, a pessoa vai ficando, pela essa magreza, vai perdendo massa óssea, massa muscular, massa magra. O que aconteceu com essa moça foi o seguinte, este cordão não segura mais, um músculo caiu em cima do outro. E não dá nem para fazer mais uma cirurgia. Ela disse, você não sabe como é que elas chegam aqui? Por exemplo, os ossos estão tão finos que isso moça, não é gente idosa, é moça, que não conseguem praticamente nem fazer mais exercícios. Uma delas, ela disse, está desesperada porque ela não pode mais colocar implante nos dentes, porque ela perdeu todos os ossos do rosto. Porque nós vamos tirando gordura daqui, gordura daqui, gordura daqui e acaba morrendo. Ela disse, infelizmente isso tem acontecido. Que coisa triste. Que coisa triste. Que coisa triste. Preocupadas, e assim estavam aquelas mulheres. Por isso que a Bíblia fala que elas eram comparadas com as vacas de Bazã. Porque naquela época as vacas de Bazã eram vacas muito bem criadas e que tinha a pele muito bem nutrida. Elas estavam assim. Que nós não sejamos comparadas hoje com esse tipo de animal. Que coisa triste. Mas quero dizer para vocês, nós estamos vivendo uma época tão difícil, para nós mulheres também, muito difícil. Tantas estão sofrendo e vocês veem que coisa triste, porque agora é matar com faca. Qualquer coisa eu não aceito que você fale, eu te mato com faca. Perdeu-se a liberdade. Correm tanto atrás da liberdade dos seus direitos que perderam tudo.
Porque a liberdade quem nos dá é Cristo. A liberdade quem dá. Você precisa correr atrás da sua liberdade? Fala para mim. Quem aqui que precisa correr atrás da sua liberdade? Ninguém. Por quê? Porque Cristo nos libertou. Os nossos direitos nós já temos. Por quê? Porque nós andamos debaixo do que a palavra de Deus diz. Então nós temos tudo aqui. Não precisamos correr, fazer nada. Então vivem estressadas e vivem doentes. Hoje eu falei com uma pela manhã, ela me dizendo, 25 anos, 26, se formou médica, trabalhando feito louca, trabalhando. Ela disse para mim, eu vou ter que deixar um emprego porque eu estou com pressão alta. Mesmo? Estou com pressão alta. Então o meu marido falou para mim, ou você larga o serviço ou vai ter divórcio. Ela disse, eu vou ter divórcio porque eu não vou deixar a minha profissão e as coisas que eu aprendi até agora. Eu vou dizer para vocês, eu engoli seco para não dizer para ela, como você é inteligente. Para não dizer outra coisa. Para vocês verem a mentalidade que é formada. Que Deus nos livre de uma coisa dessa. Livre a nós e os nossos filhos, as nossas filhas principalmente, de alertá-las do perigo do engano, porque mais uma vez Satanás está enganando a mulher. Vocês estão notando? Estamos sendo enganadas novamente, achando que podemos tudo, que o mundo pode tudo, e nós já temos o nosso lugar, que o Senhor nos deu, e nós já estamos aqui guardadas e protegidas por Ele, e Ele quer o melhor para os seus filhos. Ele não quer que a gente seja qualquer pessoa. Nós temos que ter, minhas queridas, a marca da santidade na nossa vida. É isso que mais o Senhor quer de nós. Eu tenho pedido ao Senhor, duas coisas eu quero: uma alma faminta e um coração que te agrada. É as duas coisas que eu mais quero. Não preciso de mais nada. Cuidar de nós, do nosso corpo, mas temos que fazer isso porque a Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo. Agora esse exagero, essa coisa terrível, essa idolatria que tem se tornado em volta do seu próprio corpo, não aceito isso. O nariz não quer mais o nariz, que a boca. Agora não é mais a boca, agora é o corpo. E o braço não está bom, a perna não está bom, o pé não está bom, nada que Deus fez está bom. E com isso nós estamos nos matando. Assim estavam aquelas mulheres do livro de Amós, e exigindo cada vez mais dos seus maridos: trabalhem bastante, para que tragam melhores comidas, melhores bebidas, melhores vestimentas, tudo de melhor aqui para o nosso lar. Mas eu vou ter que escravizar o outro. Não tem importância, escraviza o outro, mas traga para mim o melhor. Cuidado. Eu creio que o Senhor nessa tarde está nos alertando e dizendo para nós que o que Ele quer de nós é uma vida de santidade, é uma vida de busca a Ele, porque os dias são muito maus e nós precisamos estar apercebidas pelas coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Você tem olhado para o seu redor? Você tem olhado pelo seu lar, pela sua casa? Como é que está a vida espiritual do seu marido? Como é que está a vida espiritual dos seus filhos? A sua própria vida? Como é que você está olhando as coisas que estão acontecendo ao seu redor? Como é que você está olhando? Não, mas é isso que tem que acontecer mesmo. Não, mas peraí. Será que nós não podemos contribuir, estar orando e pedindo ao Senhor que essas situações sejam mudadas? Senhor, usa-me para a glória do Teu nome. Se eu vejo alguém que está mendigando, que está com problemas, deitado numa rua, mas eu não tomo conhecimento, porque eu estou acostumado. São Paulo é uma cidade grande e a gente vê isso toda hora. Uma criança solta na rua, quantos deles, quando eu venho ali pelo viaduto Aricanduva, eu vejo, e eu digo, sem esperança, sem nada, sem um rumo. Será que nós não podemos ajudar, estender a nossa mão? Alguém que está em desespero. Gente, nós como mulheres cristãs, nós temos tantas coisas que podemos fazer e ajudar para que haja mais graça, mais justiça nesse país. Depende de mim e de você. Não, doutor, eu depender do outro que vai entrar. Não, você não vai depender de ninguém. É só você estender a sua mão. É só você ajudar e dizer, Senhor, conta comigo. Estava lendo uma ilustração muito interessante hoje pela manhã, na minha devocional. E ali dizia, uma mãe dizendo,
que ela passava todos os dias ali na rua e ela via um mendigo. E aquele mendigo sempre estendia a mão para ela, que ele queria, estava muito frio, queria um copo, um café, alguma coisa assim, mas ela sempre dava um jeitinho e ela ia, porque ela dizia, eu também tenho que levar para casa, para os meus filhos. E um dia, um dos filhos dela disse assim, mamãe, eu posso pegar aquela coberta que está lá em cima? Pode. Por quê, filho? Depois você vai saber. E pegou a coberta. Aí o menino foi na cozinha e pegou uma caneca e colocou ali um chocolate quente. Era uma noite fria. E aquele menino saiu com a caneca e com a coberta. E ela disse, vai ver que ele foi brincar na casa do amiguinho, porque eles costumavam brincar ali, né? Foi levar para... Tá bom, passou. No outro dia, quando ela levantou cedo para trabalhar, ela passou ali e disse, eu conheço essa coberta. E a xícara estava vazia, a caneca estava vazia. E aquele homem estava dormindo. Quando ela chegou em casa, ela disse, meu filho, só para saber, aonde que você levou aquela coberta? Ele disse, mãe, eu levei para uma pessoa que você passa todos os dias em frente dela e você nunca deu nada para ele. Ele estava com frio. Eu levei para ele uma xícara, um copo de chocolate, porque era muito frio, eu sabia que aquilo poderia esquentar o seu corpo. E é por isso que eu levei. Sabe, mãe, a coisa mais importante que nós podemos fazer é a estender a mão para aqueles que necessitam. E ela disse, foi a grande lição da minha vida, que eu aprendi com o meu filho, de saber que a gente pode estender, por menor que seja a situação, um copo de café, uma coberta, né? um sapato, algo que vai poder ajudar. Eu não sei se comovem vocês, mas quando eu vejo os venezuelanos naquela situação, eu vou dizer para vocês, aqui dentro, aquilo para mim, tenho vontade de pegar o avião e ir lá e dizer, olha, não sei o que eu posso fazer, mas eu estou aqui para ajudar. Quando eu vejo aqueles homens vindo, saindo da sua terra, vindo pelo mar Egeu, muitos deles foi o mar que mais consumiu pessoas, naqueles botes, temporal, chuva, e eles vindo agarrados ali, segurando com uma expectativa, e quando chega perto da cidade, digam, volte, porque nós não vamos aceitar vocês aqui. Que coisa triste, que coisa, será que nós estamos apercebidos por tantas essas coisas? Não, tem que fechar mesmo, fecha lá a porta, não tem que deixar entrar, está passando doença para nós aqui. E nós não fazemos nada para ajudar o nosso próximo e o nosso país, indo de mal a pior, porque com isso estamos criando escola de bandidos. Depois a gente culpa. Quantos deles que estão assaltando, é verdade que existe gente má, não tenha dúvida, mas que naquele meio existe muita criança que está roubando para poder comer. Não incomoda você? Quero dizer para vocês, hoje será motivo de oração. Que Deus tenha misericórdia da nação brasileira. Que nós, como cristãos, possamos estender a nossa mão para ajudar aquele que está precisando. Que jamais a gente abandone, seja quem se quer que seja, mas que as portas da nossa nação, as portas da nossa casa, as portas do nosso coração estejam abertas. Um dia o Senhor falou muito sério comigo, há muitos anos atrás. Eu tinha 3 filhos pequenos. E um dia eu entrei no quarto para orar e disse, pai, eu gostaria muito de trabalhar para o Senhor, mas eu não sei o que eu posso fazer. O que é que eu posso ajudar e fazer? Ele disse, estenda a sua mão. E eu estendi a minha mão, me lembro como se fosse hoje, no quarto. Eu estendi a minha mão e ele disse assim, a sua mão está aberta, estenda para aquele que precise. E eu disse, tá bom, eu vou estender. Eu não tinha ideia, não tinha noção de que ele me daria 4 filhos para adotar. 4. Um não conseguiu viver conosco e, o senhor sabe, foi em paz. Mas os outros 3 ficaram. E hoje são homens e mulheres dignos. E eles mesmos dizem para mim, sabe, mãe, podia estar na rua, ser mais um desses, drogado, jogado fora. E, no entanto, você abriu a porta de casa para nos receber.
Precisamos parar de pensar só em nós e sermos egoístas. Precisamos deixar que o Espírito de Deus trabalhe no nosso coração. Nós estamos com o nosso coração endurecido para receber quem quer que seja. Às vezes até dentro da igreja. A gente faz acepção, não quer essa cara esquisita, não quero essa gente aqui dentro. Não. Abrir o coração, abrir a mão e deixar que o Espírito de Deus trabalhe na nossa vida. Eu vou dizer para vocês, eu não sei por que eu trouxe essa palavra para vocês hoje à tarde. Em nenhuma base eu comentei sobre isso. Mas eu senti que eu tinha que falar isso com vocês aqui. Nosso coração anda fechado para as pessoas. Medo de abrir a porta para um G100 e vou saber quem é que eu vou colocar aqui dentro. Medo de ajudar o outro. Será verdade que o que ela está me contando, que está grávida, que é uma mãe que está precisando? Será que a outra ela está precisando ou ela está me explorando? Não importa. Deus conhece o coração e Ele muitas vezes quer ver a sua atitude diante de uma situação dessa. Você está disposta? Você está disposta a abrir a mão ao pobre, ao necessitado, aquele que está divagando pelas ruas? Olha para a situação do nosso país. Aquela época, Deus mandou Amós para falar com o povo de Israel dos riscos que aquela nação estava sofrendo. Hoje eu estou aqui para falar para vocês que nós precisamos mudar de atitude e de realmente ser a igreja de Cristo, uma igreja que ama, uma igreja que abre o coração e uma igreja que ajuda o pobre e o necessitado. Que Deus nos abençoe e que tenha misericórdia de nós como igreja. Fiquemos em pé. Eu não sei você, mas eu ando incomodada com o meu país, com o meu povo e com aqueles que chegam. Tenho orado também por outros países. Nossos irmãos judeus, quantos deles sofrendo. Enfim, orando por cada um deles, porque eu sei que o Senhor os ama e sempre Ele quer o melhor para os seus filhos. Hoje à tarde, Ele está pedindo para você abrir o seu coração. A palavra que me vem é essa: abra o seu coração, que está endurecido, que parece que já não toca mais nada, que não tem pena de ninguém. Aconteça o que acontecer, não é problema meu, é problema dos outros, do governo, dos políticos, de quem quer que seja. Não é meu, não, é nosso. É nosso, é da igreja de Cristo. É nós que temos que tomar a frente. Nós é que somos a voz profética nessa nação. Somos nós, eu e você. O Senhor chamou Amós, um homem simples, no povo, não era da escola de profetas. Ele também chama a gente, simples, sem noção nenhuma muitas vezes do que é uma palavra profética, mas Ele nos chama, homens e mulheres, com uma palavra para poder ajudar essa nação e alertar o seu povo. Por isso, coloque as suas duas mãos no seu coração e diga para Ele: como está o seu coração? Diga para Ele, como é que está o teu coração? Fala para Ele: Senhor, é verdade, eu tenho endurecido meu coração. Por causa disso, Senhor, o povo está sofrendo. Mães desesperadas, correndo de um lado para o outro, perdendo seus filhos por bala perdida. Venezuelanos chegando e não sabendo para onde vai, e o pouquinho que eles têm ainda são escorraçados. Perdoa, Senhor. Perdoa, Senhor, porque isso não te agrada. A mãe desesperada, a mãe solteira, a moça que engravidou e que agora não sabe o que fazer. Toma conta, Senhor, me ajuda a olhar por ela também. Dentro de casa, Senhor, o filho ou a filha que deu um passo errado e que agora, Senhor, parece que não tem solução. Ele está pedindo para você ajudar.
Você é as mãos dele aí dentro desse lar. O marido que está perdido, desempregado, não sabe o que faz. Mas você é a mão que ele colocou lá dentro para poder estender. E ele é também, você é a mão para estender para esta nação e abençoar e curar essa nação. Que pare de correr sangue inocente, para que pragas não venham, para que as nossas plantas, Senhor, para que o nosso verde torne-se verde novamente. Senhor, essa secura, não chove, Pai. Nós sabemos que tudo isso, Senhor, é maldição. Quebra esta maldição, Senhor. Quebra esta maldição. Fome, desempregados, pessoas desesperadas. Tudo isso, Senhor, não é a tua bênção, porque a tua bênção enriquece e não acrescenta dores. Senhor Jesus, nós não estamos falando aqui de dinheiro, mas nós estamos falando de pelo menos, Senhor, o necessário para essas pessoas poderem viver, ter uma casa digna, ter um salário digno, ter um hospital digno, ter uma escola digna. É isso que nós queremos, Pai. Por favor, Jesus, ouça o nosso clamor nessa tarde. Ouça, Senhor, o nosso clamor. Estamos tristes, sim, como igreja, porque muitas vezes nós não estamos fazendo nada e o Senhor espera de nós que sejamos os seus braços, seus pés, sua boca. Ah, Senhor, perdoa o coração duro, Senhor, coração de pedra, Senhor. Tira esse coração e coloca um coração de carne, que começamos a enxergar essa nação com os teus olhos. Oh, Senhor, com os teus olhos, Senhor. Derrama do teu Espírito de norte a sul e de leste a oeste. Senhor querido, nas prisões, sobre o Marcola, o Senhor também morreu por ele. Sobre o Fernandinho Beiramar, o Senhor morreu também por ele. E quando o Senhor toca, as coisas são transformadas pelo teu Espírito. As comunidades, Pai, em que estão morrendo no Rio de Janeiro, as crianças que saem para a escola amedrontada com tiros, Pai, porque a guerra, Senhor, 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 como igreja nós clamamos a Ti. Clamamos a Ti por esse momento, Senhor. Clamamos a Ti, Pai, que derrame do Teu Espírito, Pai. Sara a nossa terra, Senhor. Levanta sobre nós homens e mulheres, Senhor, que tenham o Teu temor no coração. O Senhor já sabe aqueles que serão eleitos, Pai. Oh, Tu podes mudar todas as coisas, Senhor, de uma hora para outra, porque Tu és Deus, nos céus, na terra e embaixo da terra, Senhor, ou nas águas, Pai. Nós cremos, Senhor, que não há força maior, porque Tu és o único Deus. Pai querido, sara a nossa nação. Sara a nossa nação, Pai. Sara, Pai. Oh, Senhor, tão endurecida pelo pecado, Senhor, aonde está entrando a imundície, o pecado, ainda que eles sejam vermelhos como o carmesim, eles podem se tornar brancos como a lã, Senhor, como a neve, Pai querido. E a Tua palavra diz: dos seus pecados não me lembrarei jamais. Ah, Senhor, derrama, Senhor, do Teu poder e da Tua graça sobre esta nação. É o meu pedido nesta tarde. É o pedido das minhas irmãs que estão aqui reunidas orando, clamando, Senhor. Oh, Senhor, faz isto, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Trabalha nas nossas fronteiras,
Trabalha, Senhor Jesus, para a glória do teu nome. Nós te agradecemos, Pai. Nós te bendizemos, porque tu és Senhor. Em teu nome, para a tua glória. Amém, Jesus. Amém. Deus seja louvado. Amém. Vamos louvar ao Senhor.